20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa de número 300 e produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de estarmos aqui na sede da Única, em São Paulo, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, e vamos conversar com a presidente Elizabeth Farina. Presidente, muito obrigado por nos atender, obrigado por nos prestigiar no programa de número 300, o primeiro programa que nós fizemos já passam mais de 5 anos, foi com o Sérgio Prado, jornalista porta-voz da Única, e a gente tem isso como um momento gratificante de podermos chegar no programa de número 300 programas inéditos para conversar com a senhora. É um prazer conversar com vocês e com todos os seus telespectadores. Doutora Elizabeth, a Única está passando por um momento de transição. Nós tivemos aí no final de semana, no sábado e domingo, notícias distribuídas pela Agência Estado informando de mudanças profundas que a entidade passa. Até são ajustes naturais que dá para entender em função da crise do setor sucroenergético. Mas para a gente começar, eu queria que a senhora comentasse conosco um pouquinho aquele discurso seu que está marcado já na história do agronegócio brasileiro, discurso proferido em Ribeirão Preto durante o mês de fevereiro, quando numa cerimônia política partidária esperava-se o lançamento da candidatura a vice-governador do empresário Maurílio Biagi Filho, ex-conselheiro aqui da Única, e a senhora teve a felicidade, posso dizer dessa maneira, de fazer um pronunciamento que marcou aí uma fase nova de pelo menos para quem assiste, nós como jornalistas acompanhamos, o noticiário da entidade que representa os usineiros do Centro-Sul. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho o que levou a fazer aquele discurso tão contundente e tão aplaudido. Veja, esse foi um momento em que o Padilha estava sendo apresentado aos empresários. Acho que foi a primeira reunião desse candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo. Ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Exatamente, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, junto com o ex-presidente Lula, foram a Ribeirão Preto ouvir, eu entendo, o empresariado. Essa foi a primeira de várias reuniões, eles mesmos colocaram dessa maneira. Então é assim que foi lido, né, esse evento, um jantar organizado pelo Maurílio Biagi.
Então, nessa oportunidade, eu já sabia que haveria oportunidade de ser feito um pronunciamento, até porque era a apresentação, afinal de contas, do ex-ministro para o governo do Estado de São Paulo. E o meu pronunciamento foi muito espontâneo, porque ele refletiu toda a situação por que passava esse setor naquele momento. Então, foi muito espontâneo, embora preparado no sentido de que eu tinha informação, eu acompanhei dia a dia o desenrolar da dinâmica do setor sucroalcooleiro nesse período. E foi, então, uma conversa dirigida ao ex-presidente Lula, que foi, durante muitos anos, o embaixador do etanol, né? E como esclarecimento para o futuro candidato ao governo do Estado de São Paulo, da situação de uma das culturas mais importantes do Estado. E o desafio que se coloca para esse setor e para o Estado de São Paulo. Então, foi um pronunciamento, vamos dizer, muito bem informado, porém muito espontâneo, e eu acho que o fato de eu ter sido aplaudida de pé mostra que eu fiz esse pronunciamento na medida que o setor... deu o recado certo. Eu acho que eu dei o recado que o setor queria dar, e eu fico muito feliz com isso, já que eu estou na Única e estou acompanhando de perto toda essa dinâmica. Hoje é um ano e meio. Logo na sequência, a senhora entrou no embate público aí na mídia com o ministro Guido Mantega. E aí ficou bem mais claro de que há um novo estilo de comunicação da Única, e havia uma ansiedade para que esse estilo pudesse ter sido adotado já lá atrás. Talvez a gente não chegasse a ter essa crise na dimensão que nós temos hoje. Olha, eu entendo que não é a filosofia ou a postura da Única. Eu acho que o que houve foi um aprofundamento da crise. Como eu disse, eu estou há um ano e meio nesse setor. Por um ano e meio, praticamente, houve uma negociação, eu posso dizer, uma interlocução com vários ministérios semanais. Então, não houve nenhuma interrupção de diálogo nesse período. Mas a crise se aprofundou, as soluções não vieram. E eu acho que é um grito de socorro de um setor tão valioso quanto o setor da indústria de cana-de-açúcar, sucro energético para o nosso país. Então, vamos dizer, mais do que uma mudança de postura da entidade, eu acho que houve um aprofundamento da crise e se chegou a um ponto em que você tem que colocar a realidade dos fatos. A senhora acredita que até então pudesse haver de alguma forma a falta de informação do governo, do tamanho que a crise estava se comportando e se posicionando perante o mercado? Olha, Brasília é um lugar que pode enganar quem está lá, porque você fica um pouco, vamos dizer, isolado, né? Vários autores têm comentado essa consequência de ter uma capital no centro geográfico do país e não se movimentar e não perceber, vamos dizer, o porte dos processos econômicos e sociais que acontecem no resto do país. Mas não foi, nenhuma falta de informação, porque, como eu mencionei, nesse ano e meio que eu estou à frente da Única, eu tive reuniões praticamente semanais com o Ministério da Indústria e Comércio, com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Fazenda, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, acho que interlocução houve, o envio de documentos, a entrega pessoal de documentos relatando os problemas que o setor vem enfrentando. Então, eu acho que eu não leria como uma falta de informação, porque a informação foi levada sim, e inclusive propostas, né, de equacionamento da crise.
foram levadas sistematicamente. Então, não acho que é um problema de falta de informação. Né? O futuro presidente do Conselho Consultivo da Única, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, numa entrevista que nos concedeu no meados do mês de dezembro passado, ele nos relatou que tinha acabado de alguns dias antes, tinha conversado com o presidente Lula no Instituto Lula, tinha sido chamado e o ex-presidente Lula tinha perguntado para ele em que pé que estava a situação do setor de agroenergia, dos biocombustíveis, da bioeletricidade, e ele fez um relato da maneira que é bem o estilo, a gente conhece o estilo dele, muito franco, muito preciso nas conclusões dele. E ele conta na entrevista que o presidente Lula pediu para ser agendado já no dia seguinte uma audiência com o ministro Guido Mantega. E aí ele viajou para Brasília, cancelou a agenda dele, foi para Brasília, sentou com o ministro da Fazenda e saiu de lá depois de 15 minutos, saiu desolado porque ele sentiu que o problema realmente, a visão da presidente, a orientação da presidente Dilma Rousseff era a questão inflacionária. E sem mexer qualquer coisa que pudesse ser modificada na questão que acendesse uma luzinha de que a inflação poderia subir mais ainda, o governo rechaçaria qualquer proposta. Na opinião dele, ele deixa claro isso na entrevista, não tem saída. A saída realmente é que nessa campanha política, da maneira como está sendo feita, a própria Única faz agora publicamente um convite para os 3 candidatos virem aqui, virem a São Paulo para apresentarem sua agenda, suas propostas, enfim, para o setor. A senhora acredita que possa haver até as eleições alguma mudança para o setor? Olha, sempre há tempo de fazer, concluir, no mínimo concluir tarefas que não foram concluídas, né, ou iniciativas que não foram implementadas. Porém, nada, vamos dizer, estrutural, eu acho difícil que aconteça alguma coisa nesse sentido. E, de fato, nós estamos ávidos para ouvir propostas de programas associados à política de energia do país. Eu acho que a política de energia tem que contemplar certamente o etanol, não é? E especialmente se o país tem alguma ambição de lidar com a questão ambiental, isso é inexorável. E nós estamos realmente abertos para ouvir as propostas dos diferentes candidatos. Dia 2 de junho, como você mencionou, teremos o Top Etanol e teremos a oportunidade de ouvir, então, essas propostas, dada o conjunto, vamos dizer, de informações que a gente tem muito sólidos a respeito dos desafios que esse setor tem enfrentado, né? Então, nós vamos ter realmente essa oportunidade. Eu não acompanhei essas conversas do ex-ministro Roberto Rodrigues a respeito com o presidente Lula, mas, de fato, existem 2 variáveis importantes que afetam o setor. Uma é a condução da política macroeconômica, que tem efeitos em toda a economia, porque afinal de contas é política macroeconômica, mas o caminho que se adotou tem influenciado muito fortemente o setor de energia, seja de etanol, seja de bioeletricidade, de um lado, né? E tem outras questões que são próprias do setor energia, vamos dizer, vinculados à biomassa. Então, etanol e bioeletricidade, então, algumas particularidades que poderiam e para um projeto de longo prazo deveriam ser equacionadas, né? Então, de fato, a política macroeconômica tem um efeito muito importante sobre o setor de etanol hoje. A senhora vem, antes de presidir o CAD, a senhora vem da academia. Sim. Nós que acompanhamos há 35 anos o setor sucroenergético, nós percebemos uma mudança nesta crise, pelo menos nessa gestão, nesse andar dessa crise. Na crise de 99, que era tida então a pior de todas elas, quando o setor todo foi desregulamentado e sem uma experiência de marketing, de mercado, e até sem sustentabilidade social, havia muita dificuldade dos empresários se apresentarem à sociedade nesse sentido.
nós percebemos que a academia sempre acompanhou com uma certa distância ou uma cautelar distância o que vinha acontecendo com o setor sucroenergético. Dessa vez não, dessa vez a gente percebe que nós temos aí inúmeros defensores da academia publicando artigos, fazendo palestras, colocando suas opiniões na mídia, mostrando a gravidade da situação e o quanto que esta crise está prejudicando ao país. Como é que a senhora justificaria essa mudança esse olhar diferenciado que nós temos hoje? Olha, o começo dos anos 90, os anos 90 para o Brasil foi compôs uma década de mudanças muito profundas, institucionais, né? Uma mudança de uma intervenção muito forte do Estado, dos anos 80 e os anteriores. É um Estado presente em toda e qualquer atividade, de hotéis, a mineração, de petróleo, a supermercados. Então, o Estado brasileiro era onipresente, né? Tinha uma atuação muito direta na economia como um todo, regulamentação também geral da economia. Então, você se lembra, na passagem aí dos anos 80 para os anos 90, nós tínhamos controle de preço organizados na Comissão Interministerial de Preços, o CIP, que eu tenho que até falar o nome inteiro, porque certamente tem uma geração que nem sabe o que é CIP, mas o CIP era dia a dia, tinha notícias do CIP. E o Brasil era regido por uma grande planilha de custos do CIP. A SUNAB também na área de abastecimento mais de alimentos. Então, nós deixamos e uma economia muito protegida do comércio internacional, né, por elevadas barreiras tarifárias e especialmente barreiras não tarifárias. Os anos 90 foram anos de desregulamentação geral dessa economia. A começar pelo comércio internacional no final dos anos 80, então eliminação de barreiras não tarifárias, redução das barreiras tarifárias, aí a desregulamentação interna, e isso pegou a indústria brasileira num contrapé, porque eu estou saindo do etanol e estou pensando a indústria como um todo, mas isso aconteceu com todos os setores. A indústria brasileira, que foi muito estimulada nos anos 60, no 50, 60, no padrão tripé dos anos 70, principalmente, entre Estado, capital internacional e empresa nacional, etc., entrava aí na sua terceira geração. Você sabe que troca de gerações em empresas familiares, ela traz desafios muito grandes, né? E a indústria brasileira passou por esse desafio, quer dizer, um desafio de desregulamentação. Então, ela tinha que brigar num mercado mais agressivo, com abertura comercial, então mercado ainda mais agressivo, e uma transferência de gerações dentro do seu ambiente organizacional. Isso foi de uma virulência, de um desafio que fez com que ilhas de eficiência, como a gente chamava, né, como a empresa do Mindlin, por exemplo, passasse para outras mãos. Então, houve uma reestruturação produtiva no país inteiro, em todos os setores. E não foi diferente na indústria de cana-de-açúcar, que também passou pela sua desregulamentação e passou por esse processo todo de muita dificuldade. Quer dizer, mudança de ambiente institucional é mudança de regra do jogo. Então, é um tremendo desafio. Agora, isso não quer dizer que, uma vez que o Brasil enveredou-se aí para mais mercado e menos intervenção, as políticas públicas tenham perdido importância, né? Então, do mesmo jeito que se pensou para o álcool nos anos 70, de uma maneira muito intervencionista, e que foi desaguar numa desregulamentação junto com o resto da economia brasileira, que você retomar um projeto de abastecimento com uma energia renovável, e especialmente se nesse projeto se incluir a questão ambiental, você precisa de política pública. E isso é no Brasil, mas não é só no Brasil, é no mundo todo.
E por que você precisa de política pública? Precisa porque existem benefícios sociais que superam benefícios privados do investimento. E quando isso acontece, há um investimento menor do que deveria haver do ponto de vista social, né? Então, se o benefício social é maior que o privado vai fazer um investimento que é menor do que o que é socialmente desejável. E aí, isso dá início, então, a projetos de política pública para que as energias renováveis venham a dar contribuições maiores para a matriz energética de todos os países. Assim foi nos Estados Unidos, com o programa deles de aumento da participação do etanol dentro da matriz de combustíveis. Assim é na União Europeia, com as diretivas que têm o mesmo objetivo, aumentar energias renováveis e que reduzem emissões dentro da matriz energética europeia. E não tem essa clareza no Brasil, quer dizer, no Brasil esse é um programa muito mais de substituição de combustível na matriz de combustível para abastecimento do que propriamente um programa ambiental, porém ele tem efeitos ambientais, né? E para isso, então, existe a necessidade de políticas públicas para corrigir o que é benefício social maior que o benefício privado, que a gente, em economia, chama de externalidades. É externalidade em relação a quê? Ao bolso, né? O benefício fica fora do bolso do investidor. O custo fica fora do bolso do consumidor. Então, o consumidor consome gasolina, ele faz a conta. A gasolina está mais barata que o álcool se eu der o desconto de eficiência energética, que são os 30%, né? Então, o preço... Mas há quem já diga que são só 20 mais, né? Há pesquisas feitas aí... Existem pesquisas em andamento, né? Que, enfim, mas seja lá se é 80%, se é 70%, o fato é que o consumidor, quando toma a decisão dele de abastecer com gasolina, ele não paga o custo da poluição que a gasolina promove, não é? Então, existe um custo social que é maior do que o custo privado. E, portanto, eu vou gastar mais do que deveria. Então, é externo aqui ao bolso do consumidor. Esse efeito negativo da poluição é externo ao bolso do consumidor. Mas gera efeitos do ponto de vista, por exemplo, de saúde pública, né? Doenças respiratórias, doenças cardíacas já são plenamente identificadas com poluição nas grandes cidades. O professor Saldiva tem feito um trabalho magnífico a esse respeito. Então, dá para quantificar, inclusive monetariamente, esse benefício que a energia renovável, como o etanol, traz para a economia e que não é remunerado pelo preço de bomba. E por isso que precisa de política pública, né? Eu vou deixar uma questão aberta, e eu queria que a senhora, na abertura já do nosso próximo bloco, a senhora respondesse. A crise de 99, que terminou em 2001, ela alavancou um ciclo virtuoso de crescimento que terminou em 2007. Uhum. 2008 essa crise se agravou. Em 2007 entraram os últimos pedidos de financiamento do BNDES para projetos Greenfield. Praticamente se duplicou a moagem no Brasil, 100 novas usinas, modernização de todas as outras plantas. Quer dizer, a resposta do empresariado nacional, ela foi muito rápida. Eu falo do empresariado nacional, porque nós não tínhamos ainda esse percentual extremamente elevado de capital estrangeiro. Não que a gente tenha alguma restrição ao capital estrangeiro. Nós, inclusive, numa entrevista que fizemos com o professor Delfim Neto, ex-ministro Delfim Neto, ele deixou isso muito claro. Se o investidor externo acredita no país, é motivo maior ainda porque o investidor nacional acredita também. Quer dizer, é um exemplo prático. Eu queria que no próximo bloco a gente falasse um pouquinho o que vem pela frente, porque as análises que estão sendo feitas pelos consultores indicam que já indicavam em 2013, 2014 vai ser um ano difícil, há quem dissesse, inclusive, Luiz Custódio Cota Martins, presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, do Ministério da Agricultura, foi um dos que nos disse isso. É um ano perdido, 2014. Mas em 2015 a gente tem um cenário novo. Ainda nessa semana passada, Alexandre Figliolino, do Banco Itaú BBA, que vem se destacando pela coragem dos números que ele apresenta, fala a mesma coisa. A gente já está tendo um novo horizonte pela frente.
A pergunta que eu quero deixar colocada para a senhora me responder no próximo bloco é exatamente essa. Se nós tivemos um salto de crescimento grande quando terminamos a crise de 99, dá para se imaginar o que acontece a partir de 2015? Mas isso a gente fala já no próximo bloco. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Volta com a presidente Elizabeth Farina, da União da Indústria da Cana-de-Açúcar Única. Eu terminei o bloco deixando a seguinte questão no ar. Crise de 99, nós tivemos aí uma alavancagem muito forte para que se dobrasse a capacidade de moagem no Brasil. Nós tivemos aí a criação entrar em funcionamento praticamente 100 novas usinas, modernização e busca de eficiência de todas as outras. Quer dizer, o empresariado ele teve uma resposta muito pronta para essa demanda que foi criada. Já se falam, já quem diga, quem defenda, de que 2015 nós podemos ter um cenário diferente. A senhora acredita de que maneira o empresariado nacional, e agora nós temos também um percentual expressivo de investidores estrangeiros, de que maneira eles devem estar se preparando para esse processo, se é que possa haver alguma mudança de cenário? Eu acho que para todos os analistas tem tido uma visão, vamos dizer, ou fazem uma previsão de que 2015 o mercado de açúcar começa a se ajustar, né? Já 14, 15. Então, deixamos um ambiente de excesso de oferta no mercado mundial. Isso é muito importante, porque o modelo de negócio brasileiro é um modelo de açúcar, etanol, anidro, hidratado, bioeletricidade. Então, todas essas coisas estão interconectadas. E durante um bom tempo, o preço alto do açúcar acabou financiando a própria expansão da indústria do etanol, né, com os seus resultados. Então, parte da grande expansão dos anos 2000 veio também de um mercado favorável na área de açúcar, que se tornou desfavorável já tem uns 3 anos que nós estamos vendo aí um excesso de açúcar no mercado, umas 3 safras, e que, portanto, o açúcar deixou de financiar a expansão e o negócio do etanol, né? E eu acho que o que se enxerga lá para 2015 é um ajustamento desse mercado e com reflexos positivos, portanto, para essa indústria. Agora, de maneira geral, para retomar um ciclo virtuoso de investimentos,
eu acho que precisa mais ainda do que a recuperação do mercado de açúcar. Eu acho que, até porque ele está interconectado com o mercado de etanol, eu acho que depende mesmo de um posicionamento mais claro de qual é o papel que se espera que o etanol cumpra na nossa matriz de combustíveis, qual é o papel que se espera que a bioeletricidade cumpra na nossa matriz energética, né? E isso está associado, sem dúvida, à política pública. A questão de novas tecnologias, etanol de segunda geração, bioquímicos ou álcool química, há poucos dias foi criada oficialmente aí a Associação Brasileira de Bioquímicos. O professor da Politécnica de São Paulo, professor da USP, João Furtado, nós inclusive entrevistamos ele, nos deu assim um panorama muito claro e nos deu assim inclusive uma visão muito prática e avançada do espaço que o etanol de segunda geração e os bioquímicos podem passar a ocupar, vamos dizer, na matriz de produção das nossas empresas. Deixando claro ainda que o professor João Furtado ele tem uma experiência muito grande em cima de pesquisa e inovação, ele trabalhou muitos anos no BNDES, na própria agência FAPESP. Como é que a senhora vê essa possibilidade de se avançar por novas tecnologias, mesmo no momento de crise? Lembrando que na crise de 99 nós tivemos aí o surgimento da cogeração, da bioeletricidade, que veio com toda a força, não é? Quer dizer, e o professor João Furtado, a primeira questão que ele coloca na agenda dele é: vamos criar um marco regulatório para o setor. Marco regulatório nós temos aí do biodiesel tramitando nas altas esferas aí da Casa Civil, alguns ministérios ligados aí aos biocombustíveis, mas também não tem avançado. De marco regulatório do setor da cana nós não vimos falar absolutamente nada. Lembrando que apenas em 2004 foi criado o Plano Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, e nós estamos falando de etanol desde a década de 70. Como é que a senhora vê essa questão de marco regulatório? Como é que a senhora vê essa questão de novas tecnologias para o setor? Olha, esse é um ponto muito interessante e que mostra que, apesar da crise, o setor tem investido num processo de mudança de tecnologia brutal, na mecanização da colheita e do plantio, e investimentos na área de novas variedades mais adequadas agora ao processo mecanizado, às novas fronteiras para onde a produção de cana se expande. Então, tem havido um investimento bastante expressivo na valorização dos ativos que vieram lá dos anos 2000, na primeira década, né, do novo milênio, e esse investimento também tem sido feito em novas tecnologias como o etanol de segunda geração, né? Nós temos aí uma meia dúzia de projetos que são joint ventures com empresas de tecnologia internacionais e que vão começar a despontar comercialmente agora a partir desse primeiro semestre lá com a Granbio. Acho que vai ser o primeiro projeto, mas existem outros projetos da Raiz, em Copersucar, enfim, tem vários... Só me permite uma interrupção. É importante destacar que a Granbio, além de ter investimento societário do BNDES-Par, tem também recursos financeiros do BNDES. Na entrevista que nos concedeu o professor João Furtado, ele deixou claro de que não faltam recursos para a inovação tecnológica da cadeia produtiva sucroenergética. Eu acho que isso é importante destacar, porque há quem critique nesse momento, já fazem anos que dentro do BNDES não tem nenhum pedido de financiamento de usina Greenfield, mas para processos de inovação não tem faltado recurso. Olha, dentro do BNDES existe a linha de renovação de canaviais. Isso. Então vamos dizer, primeira geração, tá. Renovação de canaviais, expansão de canaviais, estocagem, né? E essas linhas foram muito importantes para aquelas empresas que conseguem bater o checklist do BNDES, que não é fácil. Sim. Então as condições financeiras das empresas geram a possibilidade ou não, ou obstáculo para ter acesso a esses recursos. Isso quer dizer que os recursos não são importantes? Não, os recursos são importantes. Houve, o ano passado, taxas muito convidativas
para essas linhas e elas foram aproveitadas. Mas o número de usinas que conseguem ter acesso a esse recurso é limitado pela própria crise do endividamento do setor, né? O País 1, que é um programa BNDES-FINEP, ele é um programa que tem como objetivo etanol de segunda geração e outras formas de uso, né, de os bioquímicos, como você mencionou. Então, outras tecnologias, ele está sendo bastante bem aproveitado. Eu acho que a Copersucar foi a primeira empresa que obteve esse financiamento do País 1, né? Que nessa colaboração BNDES-FINEP para reduzir burocracia e, na verdade, para concentrar os recursos, os esforços e os programas que estavam meio perdidos entre ministérios e com o próprio BNDES, né? Então, o setor também respondeu positivamente a essa oferta de recursos. E agora, o BNDES lançou o País 2, que me parece um programa muito inteligente, que também se volta para as empresas que financeiramente têm condições de ter acesso a esse recurso e que foi lançado, inclusive, aqui na Única, né, com a presença do presidente do BNDES, com a presença do ministro de Ciência e Tecnologia. E foi muito importante, um momento muito importante, em que o BNDES reconhece que se há um foco, uma potencialidade de aumento de produtividade e de competitividade, ele está em grande parte associado à parte agrícola do negócio, né? E, portanto, o País 2 tem como objetivo inovações na área agrícola, seja de mecanização da colheita, seja em variedade, seja em transgenia, enfim, é uma outra linha. Então, de fato, existem esses recursos para inovação, seja na área de segunda geração ou de novos produtos, seja nessa área de inovação voltada na questão agrícola. E o grande problema é como é que eu faço um investimento que é de muito longo prazo e de alto risco, que é típico de investimento em inovação e que é o que justifica, inclusive, isso falado pelo próprio presidente do BNDES, Luciano Coutinho, aqui na Única, que justifica o BNDES entrar nessa área agrícola, né? Por quê? Ele pôs com uma clareza cristalina uma questão que eu abordei no nosso primeiro bloco, que é, nesse caso, o benefício social é muito superior ao benefício privado. Então, a taxa de juros cobrada pelo BNDES quer refletir que o benefício social será maior que o benefício privado. E, portanto, é o papel de um banco de desenvolvimento entrar nessa linha. Até porque é banco de desenvolvimento nacional, econômico e social, não é? Exatamente. Tem esse ESzinho que é o social. Exatamente. Mas, mesmo quando a gente diz um banco de desenvolvimento, né, é um processo complexo. E por que eu preciso de um banco de desenvolvimento? Preciso porque existem atividades exatamente como essas, onde o benefício social é maior que o benefício privado e, portanto, o setor privado, orientado pela dinâmica dos mercados e pelos preços de mercado, fará um investimento menor do que é socialmente desejável. Então, eu concordo com o João Furtado, meu colega de USP, que nós nos conhecemos há muitos anos, temos relacionamento muito próximo de muitos anos, tivemos até co-orientação de orientandos juntos. Eu concordo plenamente com ele, existe recurso. O problema é, esse recurso não é disponível para todos, não é por causa do BNDES não querer, mas é porque existe uma questão de estrangulamento financeiro brutal das usinas, né, de uma grande parte delas, e que nós temos que superar para chegar no longo prazo. Para chegar no longo prazo, nós temos que passar pelo curto e pelo médio. Presidente, tirando a opinião minha, tirando a teimosia da presidente Dilma Rousseff na questão do etanol, Petrobras, tirando a teimosia do professor Maurício Tolmasquim, presidente da empresa de pesquisa energética, na questão da bioeletricidade, que
está mais do que na hora de ele reconhecer, ele até reconhece, ele só não pode assumir uma posição de governo nesse sentido, de que nós temos que ter os leilões, os leilões por regiões e por fontes. Aliás, a própria Única tem se destacado numa defesa intransigente. O professor Gilmar José de Souza vem repetindo isso, já gravamos vários depoimentos, ele defende, a senhora endossa, né? Então, isso tirando essa questão, a bioeletricidade, etanol, o açúcar anda por si. Nós temos um problema que tem que ser reconhecido também, e aí não é culpa nem da senhora, nem da entidade que representa institucionalmente o setor, que há problema de gestão em muitas usinas, que muitos desses grupos que entraram em recuperação judicial ou que encerraram as suas unidades industriais, encerraram as suas atividades como um todo, há um problema de gestão. Para mim, pelo menos, é muito claro, eu estou errado. Bom, em todo o setor, você tem empresas que são bem administradas, médio administradas e mal administradas. Não é privilégio de nenhum setor acontecer isso. Verdade. Também é verdade que empresas que são mal administradas são mais suscetíveis às crises, quer dizer, são mais expostas, né, a efeitos de crises do que as que são bem administradas. Mas um setor que tem, em 4 safras, 44 usinas de 380 fechadas, 33 em recuperação judicial, mais umas 12 que não vão morrer esse ano, atribuir isso a questões de gestão, ponto, é no mínimo uma ingenuidade, né? Então, eu acho que os números são gritantes e mostram que tem, de fato, um ambiente muito inóspito do ponto de vista institucional, do ponto de vista da dinâmica do próprio mercado, que tem afetado generalizadamente, inclusive empresas muito bem geridas, que não estão conseguindo fechar sua conta. Nós temos aqui um acompanhamento por conta do Consecana, né? Então a gente acompanha aqui na Única o preço médio, vamos dizer, a receita média das usinas, né? Toda a média tem gente acima, tem gente abaixo e tem gente na média, né? E a dispersão a gente sabe que é grande. Mas é a história de um frango, nós dois vamos comer um frango, a senhora come o frango inteiro e eu não como, e na média cada um comeu meio frango. Meio, né? Frango, é exatamente isso. A dispersão é que conta a verdade, né? Mas, de qualquer maneira, nós acompanhamos aqui por causa do Consecana. E a receita média, que é como se fosse o preço médio desse conjunto de produtos, açúcar e etanol, ele é decrescente nos últimos 3 anos em termos nominais. Agora, qual é o setor que teve uma redução de custos nominais nos últimos 3 anos? Não existe isso. Então, o que tem acontecido é que as usinas não têm conseguido fechar suas contas correntes. Então, não estou nem entrando na questão do financiamento, da questão financeira, do estrangulamento financeiro. Mas receita não cobre custo. Receita não cobrindo custo na área corrente, eu não consigo pagar minhas contas também da área financeira. Isso significa que todas as empresas estão ajustadas, bem geridas? Não, não quer dizer. Nesse grupo tem empresas com melhor ou pior administração, mas a gente tem que reconhecer que tem um problema setorial, que é consequência de uma política macroeconômica que afeta o setor, porque o setor tem se deparado com uma concorrência contra subsídio. O setor não está pedindo subsídio, mas o setor não quer competir contra subsídio, porque não dá para fechar a conta. Ano passado, eu tenho repetido isso porque eu acho muito relevante, o setor produziu uma safra recorde, com toda essa dificuldade econômico-financeira. E a situação piorou. Por quê? Poderia dizer, mas como é que se explica, né, uma safra recorde com uma situação econômica financeira como essa? Bom, primeiro porque nós estamos falando de uma cultura semi-perene, com ativos já envolvidos que estão produzindo e que geraram, então, um aumento de oferta importante. Esse aumento de oferta foi basicamente para a produção de combustível, para o etanol.
E com isso a Petrobras importou menos gasolina, nossa balança comercial melhorou. O etanol cobriu todo o aumento de demanda de combustível ciclo Otto do ano passado. Todo o aumento foi coberto por etanol. Isso foi uma contribuição para o abastecimento, para o meio ambiente, para a balança comercial, para as contas da Petrobras, mas não conseguiu fechar as contas das usinas. A conta corrente, receita e custo corrente. Não estou nem falando da questão de estrangulamento financeiro. Meu Deus, isso significa que o etanol financiou essa expansão de demanda, porque ele fez isso com prejuízo. Doutora Elizabeth Farina, na próxima terça-feira o ex-ministro Roberto Rodrigues ele deve ser anunciado oficialmente, já foi pré-anunciado, como novo presidente do Conselho Consultivo da Única. O que muda daqui para diante? Olha, o Pedro Parente encerra o seu mandato e, como a gente sabe, ele está deixando a Bung. Então, ele deixa de ser um associado e é essa a razão pela qual ele sai da presidência do Conselho da Única. O professor Roberto Rodrigues é uma pessoa que é muito conhecida, que tem muito conhecimento do próprio setor, é um professor da Fundação Getúlio Vargas, e o seu nome, então, será submetido no dia 20 agora ao novo Conselho da Única. E, vamos dizer, o seu papel é um papel que foi também colocado para o presidente Pedro Parente, que é, vamos dizer, um papel político dentro do próprio Conselho. Né? O fato de ele ter sido ministro da Agricultura de um governo petista, do governo Lula, e de conhecer profundamente, talvez poucas pessoas, poucos profissionais conheçam o setor como ele conhece. Porque ele conhece todos os elos da cadeia produtiva. Ele é produtor de cana, ele foi um defensor de que o Brasil não exportasse apenas commodities, quer dizer, não ficasse na exportação só de açúcar e de etanol, mas que se exportassem usinas, chave na mão. Ele tem um diálogo franco e muito aberto com as lideranças sindicais. Isso contribui, de alguma maneira, para o trabalho da senhora, que é presidente executiva da Única? Bom, certamente o nome do professor Roberto Rodrigues traz várias questões positivas, como você está mencionando, né? A gente já trabalhou junto na USP, temos uma experiência de relacionamento profissional que é muito positivo, então acho que só pode ajudar. Então, essa é a razão pela qual o nome do Roberto Rodrigues será submetido ao Conselho no próximo dia 20. Eu acho que ele pode contribuir muito, sim, para o desenvolvimento do setor. E eu aqui na execução, né? Mas eu acho que a gente tem uma agenda aí que eu diria assim, 4 pontos principais, né? Eu acho que uma clara definição do papel do etanol na matriz energética lato sensu, combustível e eletricidade, um reconhecimento da contribuição social maior que a privada e, portanto, das externalidades que no mundo inteiro se dá por tarifas que beneficiam a energia renovável, que reduz emissões e traz um imposto, né, uma tributação sobre o combustível que é poluidor e que, portanto, traz um custo escondido para a sociedade com o seu consumo, então, que foi no passado representado pela CID, que poderia ser facilmente restaurada, então, e que daria essa distinção tributária, o caráter ambiental correto dela, né? Eu acho que é muito importante a gente reconhecer que há um papel de longo prazo no desenvolvimento dos motores dos carros flex para melhorar o desempenho do etanol em relação à gasolina. A gente sabe que isso é possível e eu acredito que um ajuste na política de incentivo à inovação do governo na área de automobilística, isso
realmente poderia trazer resultados importantes, melhorando a competitividade do ponto de vista de eficiência energética, né, desses motores, o motor híbrido que combinado com etanol também. Então essa é uma visão de longo prazo. E o papel da bioeletricidade não deve ser esquecido. Então você mencionou a questão dos leilões, eu acho que tem um papel fundamental. Nos últimos anos, o setor tem crescido a oferta de energia para o sistema, independente dos leilões oficiais, né? Então, do ambiente regulado. Ano passado, nós crescemos a oferta de bioeletricidade em 25% em relação ao ano anterior, e o ano anterior, em relação a 11 e 12, 22%. Então, tem havido um crescimento muito importante dessa oferta. Mas a parte regulada, vamos dizer, o papel dos leilões é muito importante para a estruturação de longo prazo, né? Então, essa combinação entre mercado livre e mercado regulado precisa abraçar a bioeletricidade, que é uma solução de curto, de médio e de longo prazo. Então, a grande crise que pela qual nós estamos passando pode sim ser beneficiada pela expansão da bioeletricidade, desde que essa equação, né, que haja bagaço, portanto, haja uma indústria de cana-de-açúcar e essa equação açúcar, etanol, bioeletricidade seja contemplada. Então, eu acho que esses 4 pontos são suficientes para fazer virar esse jogo. A senhora acredita, para a gente encerrar, a senhora acredita que a cadeia produtiva sucroenergética, ela está faltando um pouquinho de sinergia entre os 4 elos aí para poder forçar um pouquinho de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais estratégica ao governo a ceder e a entender a importância dessas questões ambientais, essas questões sociais que a senhora coloca com muita propriedade? Olha, eu acho que tem havido muito diálogo nessa cadeia, até porque você sabe que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, existe naturalmente uma interlocução, né, com fornecedores, com trabalhadores. Eu acho que a formação das frentes parlamentares refletem exatamente essa interação e essa, vamos dizer, vocalização dessa crise que certamente afeta negativamente o emprego. A gente está falando aí de uma indústria de 1 milhão de empregos diretos e estamos falando também de perdas de empregos de pelo menos 30 mil postos de trabalho com essas usinas fechadas, mais 50 mil postos de trabalho com a indústria de bens de capital que atende esse setor e que não tem recebido encomendas, né, de novas unidades, embora manutenção, etc., funcione. Então, esses impactos são extremamente importantes e negativos, seja sobre emprego, seja sobre até a capacidade tecnológica dessa indústria de bens de capital, capacidade de engenharia, seja na operação dos municípios. Então, os efeitos são realmente devastadores. E eu acho que São Paulo tem 2 frentes parlamentares, né, de etanol, em defesa dos municípios, canavieiros e em defesa do setor sucroenergético, e tem uma frente parlamentar na área federal. Eu acho que essas frentes parlamentares, todas elas suprapartidárias, né, todos os partidos estão ali representados, eu acho que elas se formaram exatamente por vocalizar essa angústia de toda a cadeia produtiva, né? E eu acho que é um canal importante político, né, que não é da única, é da frente parlamentar, que representa aí interesses de todo esse setor, né? Presidente, muito obrigado pela doação do seu tempo, que a gente pudesse mostrar aos nossos telespectadores o que vem acontecendo nessa crise e a palavra de otimismo que a senhora traz aí, na esperança também que o Dr. Roberto Rodrigues chegando aí possa se somar ao que a senhora vem fazendo nesse 1 ano e meio com muita competência, com muita visibilidade e com muita coragem, porque nós começamos o programa falando do seu depoimento nesse evento lá em Ribeirão Preto, e eu recordo, eu assisti a sua entrevista coletiva, quando lá em Brasília
o governo usou aquele artifício do bode na sala da família que estava brigando, né? Tá brigando, bota mais um bode, estava questionando do bode. Depois bota mais um segundo bode lá dentro e aí começa a tirar o bode lá de dentro para dizer, ó, tá mostrando a situação. E eu percebi, como jornalista, como uma pessoa que acompanha o setor, e como admirador e torcedor pela sua gestão, pelo bom resultado da sua gestão aqui, a senhora ficou muito constrangida naquele dia, porque não podia falar aquilo que sentiu, mas a senhora teve a coragem de falar o que sentiu e a repercussão foi muito grande. Eu acho que os 5 minutos de aplausos em pé não foram meramente casuais, e ao contrário, e serviram inclusive para que outras lideranças presentes pudessem ter coragem também de vir a público e falar e defender um setor da importância e do tamanho que ele é. Muito obrigado então pela sua participação, votos que a senhora consiga tirar de letra todos esses probleminhas que tem nessa crise aqui e a gente possa logo estar aí no ciclo virtuoso novamente do setor sucroenergético. Bom, muito obrigada pela oportunidade de colocar aqui as minhas ideias, que são, na verdade, eu espero traduzir o pleito e o grito de socorro desse setor, que eu não tenho a menor dúvida que tem uma importância estratégica para o país e para o mundo que ninguém pode simplesmente deixar passar. Mais uma vez, muito obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados do nosso TV Brasilário. Mais uma vez, obrigado e até lá.